Todos nós sabemos que é preciso ter cuidados com a rede elétrica, né? E o risco de um choque e sofrer um acidente pode ser grande quando não se tem esse cuidado. Hoje, na reportagem do É da Minha Conta, vocês vão conhecer um eletricista que acabou escapando da morte por pouco por causa de um descuido. E as dicas da Equatorial para passar longe desses perigos. Vocês vão ver a partir de agora no É da Minha Conta com Maria Maciel aqui no Fenômeno. Vamos ver. No episódio anterior, nós explicamos tintim por tintim as informações da conta de luz. Hoje vamos falar sobre os riscos de acidentes na rede elétrica e as formas de prevenção. É da Minha Conta. Oferecimento Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. Você que está em casa deve conhecer ou mesmo já deve ter ouvido falar de alguém que se acidentou, ficou com sequelas ou mesmo morreu em decorrência de um acidente envolvendo a rede elétrica. Só quem passou por isso sabe o tamanho da dor, do sofrimento de perder um familiar ou amigo. São situações, acidentes que podem acontecer, mas muitos deles acontecem devido ao descuido, à falta de atenção. O Adriano, que está aqui comigo, ele já trabalha como eletricista há 8 anos. É um profissional experiente, mas tem também na sua bagagem histórias de acidente, de choque, né? O último você me disse que foi há cerca de 8 anos. E como é que foi isso, Adriano? Quando terminou o expediente de trabalho da empresa que eu trabalho, aí o colega me chamou para fazer um serviço extra, né? Aí eu fui lá no edifício aqui na Ponta Verde. Quando eu cheguei lá, eu tava com todas as ferramentas. Aí a bomba tava vazando, a bomba que enche a caixa do prédio. Aí ao invés de eu testar, né, para saber se aquela área ali estava energizada, eu confiei. Aí fui, tirei a sandália que eu tava e pisei no local. E ali tava toda energizada a bomba ali. Aí quando eu pisei, que segurei na bomba, aí levei um choque. Um choque que ficou até uma sequelazinha aqui no meu dedo. Você ainda tem essa cicatriz que não te deixa esquecer do que aconteceu. E por pouco ali eu não perdi a minha vida, né? Infelizmente, eu confiei. E Adriano, o que passa na cabeça num momento como esse? Rapaz, a sensação é horrível, é horrível. É uma coisa tão rápida que você nem imagina. Eu não sei nem distinguir, né? Adriano, você tem o teu emprego, né, de segunda a sexta, né, trabalha numa construtora e finais de semana, quando sempre aparece alguma coisa, você faz um bicozinho. E como é, né? Quais os cuidados que você toma, por exemplo, quando vai fazer esse serviço que envolve aí a rede elétrica, que está bem próximo à rede elétrica? Cuidado agora, depois que eu tomei esse choque, a primeira coisa que eu faço é, se eu for fazer uma instalação elétrica, desligar o disjuntor. Sempre desligar e testar, para ver se está passando alguma corrente, né? Para não correr risco, botar em risco a integridade. O Adriano, que acabou de compartilhar a história dele, é casado e tem 3 filhos. A gente fica feliz de saber que ele está bem e trabalhando. Só que muitos outros não tiveram a mesma sorte. Em alguns casos registrados e noticiados pela imprensa em Alagoas, as vítimas morreram. Eram trabalhadores autônomos que estavam na rua, realizando serviços junto à rede elétrica de energia e, no momento de descuido, acabaram se acidentando. Os números assustam. E por que eu estou falando disso? Porque, na maioria dos casos, esses acidentes, eles podem ser prevenidos. Eles acontecem por um descuido, uma falta de atenção. E isso qualquer pessoa, em qualquer ambiente, mas principalmente na execução de serviços por profissionais autônomos. O Carlos está aqui comigo, é o gerente de relacionamento com o cliente, para falar um pouquinho sobre isso, né? São acidentes que podem ser evitados, mas por que acontecem, Carlos? Primeiro, descuido. Existem riscos e perigos no fornecimento de energia elétrica e que os profissionais que trabalham com atividades próximas à rede elétrica têm que ter muito cuidado. O uso dos EPIs e equipamentos de proteção certos. Construção civil, por exemplo, nós temos fachadas que são próximas à rede elétrica.
eu tenho que respeitar uma distância dessa rede elétrica, 3 metros em média. Então eu vou montar um andaime, eu tenho que ter o cuidado e atenção se tem a distância padrão. Não tem, eu tenho que acionar a Equatorial para que seja feita uma avaliação, se a rede pode ser relocada, se a rede pode ser arrumada. E utilizar equipamentos de segurança. Eu estou ao alto trabalhando numa fachada, eu tenho que prestar atenção no manuseio dos equipamentos. É um vergalhão de aço que se tocar na rede pode conduzir energia. É uma escada que se tocar na rede pode conduzir energia. É um rolo de pintar, você vai pintar uma fachada. Então, esses cuidados, Maria, precisam ser muito observados por empresas e profissionais que fazem esse tipo de atividade. Poda de árvores. A árvore, naturalmente, ela tem uma tendência a projetar galhos para todas as direções. Galhos que são projetados na direção da rede elétrica, as pessoas têm que tomar cuidado. Às vezes uma poda de uma árvore, um galho mais umedecido que cai sobre a rede, ela conduz energia e causa um acidente. O equipamento que eu estou usando para fazer essa poda também, não é qualquer pessoa que trabalha junto à rede elétrica de potência. Então, se eu não faço toda essa atividade de forma cuidadosa, eu aumento os percentuais de risco. Muitas vezes até, como você bem trouxe, um profissional que é habilitado, que ele tem um descuido, ele tem um risco inerente. Imagine quem nunca fez aquela atividade que vai aventurar fazer. Aí o risco é bem maior. A corrente elétrica, quando você tem um determinado contato com ela, uma proximidade que gera indução, ela pode passar e circular no corpo humano em órgãos vitais, ocasionando queimaduras graves, sequelas em alguns membros, sejam inferiores ou superiores, e até o óbito, que é a parte mais complicada. E lembrar que uma pessoa acidentada numa rede de energia, o acionamento tem que ser através da distribuidora de energia. Nosso plantão no 0800 08201 96, 24 horas, acionou, não tenta um resgate. Muitas vezes nessa tentativa de tentar salvar alguém, esse acidente ele pode se tornar um acidente em série. É isolar a área, acionar a companhia para que desligue aquele fornecimento. Vamos relembrar então os cuidados para evitar acidentes com a rede elétrica. Manter a distância segura mínima de 3 metros da rede elétrica. É preciso cuidado ao subir em andaimes, fazer serviços de pintura e manusear barras de ferro, pois o contato ou a proximidade com os fios pode causar acidentes fatais. Cuidado na hora de fazer a poda de árvores ou galhos próximo à rede de energia. A instalação de antena deve ser feita longe da rede elétrica. Qualquer serviço envolvendo a rede elétrica deve ser feito por profissionais habilitados para se evitar acidentes. No próximo episódio, o nosso assunto é o consumo consciente de energia. Quer saber como economizar escolhendo os eletrodomésticos corretos? Então não perca! É da minha conta. Oferecimento Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia.